Uma das grandes amigas da ansiedade é a insônia. A mente fica agitada devido à preocupação com aquilo que há de ser resolvido, com aquilo que há de acontecer, e isso acaba impedindo o sono de chegar. Você lembra da história de Daniel na Cova dos Leões? O rei Dario, ele nomeou 120 sátrapas para governar todo o reino, eram governantes das províncias, e acima deles ele colocou 3 superiores. Um deles era Daniel, que acabou se destacando entre os demais, e o rei já estava ali pensando em, de repente, colocar ele como um governador geral. Acontece que isso gerou inveja nos outros governantes, e eles então começaram a confabular para tentar derrubar Daniel de alguma forma. Mas Daniel era um homem muito correto, muito justo, e eles não encontravam falta nenhuma nele. Até que eles observaram que Daniel era muito fiel ao seu Deus e à lei, que ele cumpria rigorosamente. Então eles viram que, quem sabe por aí, eles conseguiriam derrubar Daniel. Então eles vão diante do rei e propõem ao rei um decreto. Rei, você precisa decretar que durante 30 dias nenhum homem pode pedir nada a Deus nenhum, nem a outro homem qualquer que não seja a ti, ó rei. E aquilo pareceu bom aos olhos do rei, então ele foi lá e assinou esse decreto. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Aqueles homens que já estavam à espreita, esperando Daniel fazer isso, correram então diante do rei e falaram: Rei, encontramos alguém que transgrediu o seu decreto. E a pena para aquele decreto era a Cova dos Leões. Então eles falaram: Rei, o senhor precisa lançar agora essa pessoa na Cova dos Leões porque ele transgrediu sua lei. E o rei, quando ficou sabendo que era Daniel que tinha transgredido, ele ficou muito transtornado, porque ele gostava muito de Daniel, era o homem de confiança dele, e ele não queria fazer mal para Daniel. E ele tenta alguma forma de livrar ele daquela situação, mas ele precisava cumprir aquilo que ele mesmo havia decretado e assinado. Então ele manda trazer Daniel e lançar ele à Cova dos Leões. E o texto diz que uma pedra ainda foi colocada na boca da cova para que não tivesse como escapar dali. E lá Daniel passa a noite com mais 3 leões. Mas o que essa história tem a ver com insônia? É porque nesse mesmo texto, lá no versículo 18, diz assim: Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. O coração e a mente do rei estavam agitados pela preocupação com Daniel, e isso não o deixou dormir a noite toda. É interessante nós observarmos que Daniel, quando soube do decreto, ele não hesita, ele entra em sua casa e vai orar ao seu Deus. O coração de Daniel estava descansado no Senhor, e eu sei disso porque o texto não diz que ele se desesperou ou que ele ficou ali transtornado, pensando como seria a sua morte, se seria rápida ou se não, será melhor talvez ele fugir dali, ou se ele ficou pensando no que ele ia deixar de fazer se ele morresse, nas coisas que ele não poderia concretizar, realizar, os seus projetos que não seriam finalizados. Mas Daniel estava descansado em Deus. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo, sim, mas também, se Deus não quisesse livrá-lo, ele estava em paz, porque ele sabia para onde ele iria se ele morresse. Em contrapartida, o rei não conhecia o Deus de Daniel, e ele foi então dominado pela preocupação, pela ansiedade, sua alma não conseguiu se aquietar e ele não conseguiu dormir. Talvez, se na época já existisse um remédio, um ansiolítico, ele pudesse ter dormido a noite toda, mas certamente quando ele acordasse, a angústia bateria a porta novamente. E você? O que tem tirado o teu sono? O que tem agitado a sua mente e o seu coração? Existem aqui nesse texto 3 ações
que nos ensinam a evitar que a ansiedade domine o nosso coração. 3 ações que aprendemos com Daniel lá no versículo 10, e a primeira delas é aquietar o nosso coração. Daniel, quando soube do decreto, ele não se desesperou, ele não perdeu o controle, ele simplesmente descansou e entrou em casa para orar. Ele não saiu fugido dali, mas ele entrou em casa, porque ele aquietou a sua alma. A segunda dela é agir, porque muitas vezes, diante de situações adversas, nós paralisamos. O medo, a ansiedade, ela é tão grande, tão sufocante, que nos faz parar. Mas Daniel, ele não parou, ele agiu, ele orou. Foi um misto de ação mais confiança, porque o ato dele orar ao Senhor mostrou que ele estava depositando a sua confiança a Deus. E a terceira é agradecer. O texto diz que Daniel deu graças ao Senhor. Ele não murmurou, ele deu graças. Isso não quer dizer que nós não podemos questionar a Deus. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Nós podemos sim questionar, mas nós precisamos dar graças ao Senhor. É comprovado cientificamente que as pessoas que reclamam muito, elas desenvolvem mais emoções negativas do que positivas. O nosso cérebro possui algo chamado de viés de negatividade, que é a tendência do nosso cérebro em se concentrar mais em circunstâncias negativas. E os estímulos negativos produzem mais atividade neural do que os positivos, deixando a mente mais agitada. Quando você agradece, o corpo libera mais hormônios, como a ocitocina, por exemplo, que gera um sentimento de felicidade, nos acalma e nos ajuda nas tomadas de decisão. Se o momento que você tem vivido tem sido um momento de medo, de incertezas, de adversidades, aquieta o teu coração, haja com confiança, ore, busque em Deus e agradeça, porque a palavra diz que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Deus te abençoe. Essa é uma mensagem do canal Vivendo pela Vida. Ajude outras pessoas compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Vivendo pela Vida, mais vida aos seus dias.